Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar um excelente domingo, um excelente restante de final de semana. Hoje estou gravando aqui num lugar diferente aqui. Nós estamos na roça. Viemos para a roça. Não estávamos programados, mas decidimos aqui vir em cima da hora. Ai, acabamos de chegar aqui. Criançada estão aí, correndo. Procurando, pegando as frutinhas. Acabamos de pegar uma conde ali. Meu filho foi batizado trepar em árvore. Subiu que uns 5, quase 6 metros ele subiu para pegar a nona, né? Eu subi junto com ele, segurando ele, puxando ele, segurando ele, orientando ele a segurar nos galhos, mas conseguiu, né? Só foi apoiando, dando apoio, o suporte, ele subiu, conquistou a vitória com as forcinhas dele. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Hoje em dia, né, tem pais que, assim, por preocupação com os filhos, né, tipo, protege demais. E na verdade o ato de proteger os filhos demais, a gente estamos fazendo, na verdade, privando. Nós estamos privando eles de se desenvolverem. Sim. Tem pais que não deixam a criança fazer nada. Aí cresce crianças com o imunológico fraco em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por exemplo, eu mesmo ainda estou aqui pesquisando uma forma na qual pudesse ter as crianças em casa. Né? Manter eles em casa, caso a gente esteja viajando para um lugar e para o outro, que faz aquele estudo domiciliar. Tem um nome, eu não lembro exatamente como que é. Eu conheci uma pessoa que ela mantia, né, o filho dela em casa nesse sistema. Mas ao observar, eu vi, até ela, criança, era mais ou menos da idade dos meus filhos, né, veio em casa e teve a oportunidade de ficar ali uma tarde, a gente tratando de algumas questões. Enquanto essa criança estava brincando com os filhos, depois, quando ela foi embora, meus filhos estavam falando, né? A criança comentou que tinha vontade de estudar com as outras crianças. E nesse caso foi bem notório mesmo. Foi bem notório. O problema maior, no caso, está no próprio pai, né? Nos pais, né? Na mãe. Na preocupação excessiva. E estava privando a criança de várias coisas, né? Experiências que ela só poderia ter naquela ocasião. Na escola tem várias questões de ser definido, por exemplo, pelo governo o que é para passar para as nossas crianças. Até as escolas particulares estão com algumas dificuldades, né? Em manter realmente as suas ideologias, em alguns casos, né? Que o Estado, né, quer impor o que quer que passe para as crianças. Fora isso, tem bullying, tem várias coisas, mas escola, por exemplo, é um lugar básico onde as pessoas começam a ser treinadas na questão habilidade social. É muito notório a gente ver alguns adultos que você olha ela assim, você vê, não, provavelmente quando ela era criança, adolescente, ela era essa mesma cópia, mas tamanho reduzido na escola. Então, assim, devido à falta, né? Sim. Vou desligar aqui o farol do carro que ficou ligado. Então, assim, por falta, né, de condição, professores, instrutores capacitados para orientar, muitas das vezes não sabem guiar corretamente as crianças. Então algumas crianças acabam crescendo, mantendo as características delas não muito boas na idade adulta e acabam se tornando realmente adultos meio sem base, né? Sem base, com uma essência não muito boa.
e se tornam adultos com essa característica, mas porque não foi trabalhado corretamente na infância. Hoje em dia, como os pais vivem na correria, né? Algumas vezes acha que a obrigação é da escola, e na minha época era uma coisa. Hoje em dia, quem é um pouco das antigas sabe que mudou muito. Na nossa época a gente tomava umas reguadas, a gente ficava de castigo lá no corredor. Eu fiquei bastante. E hoje em dia, se o professor for fazer alguma coisa dessa, a criança já fala, vou te denunciar. Aí ainda tem uns outros pais sem consciência, que são esses resultados, né, de pais que não tiveram um tratamento no caso, no que eu digo, é uma moldagem de acordo, em questão de caráter, né, em personalidade. Aí crescem uns adultos sem cunho, sem uma base de qualidade, e que se tornam pais, né? Aí, se um professor vai pegar mais firme com a criança reclama, aí chega o pai e vai ainda querer reclamar com a escola, com o professor. Realmente, né, tipo, processar. Hoje em dia tem essas coisas, né? Eu me lembro quando eu cheguei do Japão, foi muito notório isso, ouvindo da boca das crianças de 13, 14 anos. Ah, vai processar, que não sei o que. Fico olhando assim, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo, né? E eu não sou contra não, viu? Eu sigo a primícia de Provérbios 22:6, na qual diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Depois de velha, ela vai se manter naquilo ali. Então, se a gente não ensina bem no começo, depois que as crianças crescem, se tornam adultas, é mais difícil. Quantos de vocês, por exemplo, já deve ter ouvido, ou talvez até você mesmo possa ser uma dessas pessoas que fala, eu sou assim a minha vida inteira e eu não mudo. E a minha resposta para você é, você está com total razão. É, isso mesmo. Se você diz que você não muda, sim, você está com a total razão. Da mesma forma que se você falar que você muda, você também está certo. Então, a questão é escolha. Mas muitas pessoas não conseguem chegar a esse raciocínio, a esse entendimento, mediante a falta de instrução na infância. A falta de instrução na infância. Eu mesmo, hoje meus filhos ainda estudam em escola pública. Estou pensando em mudar eles, colocar numa escola particular. Mas quando eles pegar um pouquinho mais de idade, porque para mim também eles estarem ali na escola pública é uma forma também deles aprender, para quando eles aprender com a vivência, que daqui a pouco quando eles crescerem, eles vão ver que eles estão na escola, num ambiente realmente diferenciado. Só que essa diferenciação, essa qualidade diferenciada na qual eles estão a experimentar, não é normal para todos. Então, para que eles venham aprender a dar valor. Meu objetivo, minha meta é desenvolver crianças, líderes, né? Com visão, capacitadas também, na prática, não só na teoria, mas na prática real. Mas pessoas que tenham, né, vivência profunda, que seja um vaso profundo, que tenha muita sensibilidade para com que ao meio, ao redor onde ele vive, para que eles possam ser pessoas que venham ajudar, líderes que venham somar na vida de muitas outras pessoas, até muito mais, que venham fazer até muito mais do que até eu mesmo vou conseguir enquanto estiver em vida. Se eles serem muito superior a mim, eu acredito que, né, conseguir acertar. Se for inferior a mim, mas vão estar seguindo um caminho bom? Bom, glória a Deus, mas desejo que eles produzam muito mais do que eu, porque eles vão estar pegando muitas coisas já adiantada, meio que pronta, né? Isso não quer dizer que eles vão deixar de experimentar as vivências dele, como eu falei, não. Eles precisam viver. Então, eu tenho vontade, enquanto eles ainda são novos, levar eles para diversos países,
conhecer diversas culturas, diversas linhas, né, de raciocínio, para eles verem que nem tudo que ele acha que é. De vez em quando eu ensino aqui em casa, aqui no Brasil a gente tem muita mania de falar joia, né? Ô, joia, dá um curtir. E isso daqui pro pessoal muçulmano é o dedo do meio. É como se você fazia, oi, e aí, beleza? É como se estivesse dando assim o dedo do meio para ele. Né? Quando me ensinaram isso, eu falei, oi, tá nós. Então, a partir daí, eu adotei uma forma. Eu busco ser neutro no meu modo de falar, neutro. E tento sempre me monitorar. Que muitas coisas que para nós é normal, não é normal para todos. Então, eu tento ensinar isso para eles também. E a minha vontade é estar aqui, ó, vivendo assim, no meio da natureza, fazendo com que eles experimentem várias coisas. Que o aprendizado teórico, ele é bom. Sim, ele tem o seu papel, a sua importância, ele tem o seu papel. Mas nada substitui a experiência vivida na prática real. No Japão a gente tem um ditado que a gente fala que uma experiência, por exemplo, ela é superior a 1000 palavras. Uma imagem, quando você vê, comprova aquilo ali, ele é superior a 1000 palavras. Em lugar de você ficar lá falando 1000 vezes para as pessoas, ó, isso é isso, 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 isso é isso, 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 1000 vezes. E você pegar ela e fazer ela experimentar aquilo, vendo, ouvindo, vivenciando, uma única experiência já é superior a tudo isso. Então, isso é um ditado que existe no Japão, na qual ressalta a importância da experiência vivida. E eu tenho isso muito no coração, para mim é a minha missão. Eu quero proporcionar aos meus filhos. E hoje já comecei o dia aqui, ele viu uma nona lá em cima, pai, pega pra mim. Da outra vez eu peguei, eu lembro, mas foi bem no topo mesmo, que tava até perigoso até pra mim. Mas essa tava no meio da árvore. Falei, não, quer subir? Ah, quero. Desceu suando, ele até suei. Falei, sei sim, você suou foi de suor gelado, de medo, né? Que subiu meio com medo. Tive que pegar ele pela mão e arrastar ele um pouquinho. Mas é assim que a gente vai aprendendo a nos conhecer, nossos pontos bons, nossos pontos fracos, aprender também a superar os nossos medos. Medo é uma coisa que ela não é ruim. O medo e a dor são coisas que as pessoas têm como negativo, ruim, pejorativo. Por exemplo, dor. Eu ensino técnicas na qual a pessoa consegue exercer um controle sobre a dor física. Né? Por exemplo, ela consegue se anestesiar. Só que quando eu ensino isso para as pessoas, eu deixo bem claro, olha, não confundam, tá? Não é porque você aprendeu a neutralizar uma dor que, por exemplo, isso é equivalente a você se curar. Não. Se você sentir alguma dor, primeiramente a gente tem que ser grato à dor, tá? Primeiramente, sim, nós precisamos ser grato à dor. Porque o que significa a dor? A dor é um sinal que o nosso corpo está nos falando. Olha, existe alguma coisa errada no seu corpo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir no médico, procurar um especialista e buscar se informar, fazer um exame, né, uma bateria de exame e ver o que está acontecendo no seu corpo. Se você não sentisse a dor, vamos dizer assim, aí você adoece, está num estado já extremamente avançado. Quando fosse identificar e você fosse no hospital, já era tarde. Eu perdi, né, um amigo de alguns anos atrás, que ele sentiu uma dor na coluna. Ele sentiu uma dor na coluna, já reclamava um pouquinho, né? Mas sentiu, tinha dor na coluna. Foi no hospital, no médico, ficou lá, não voltou mais. Rapaz novo ainda. Rapaz novo. Mas ele já sentia algumas dorezinhas. Mas é uma dor de coluna, né? Não fez questão. E quando foi, já foi tarde. Infelizmente, né? Deixou esposa, filho, novo ainda. Então a dor,
ela é uma coisa que a gente tem que ser grato a ela, agradecer a Deus, porque ela é um sinal que nos mostra que alguma coisa está errada. O medo também. O medo também, ele refreia a gente de algumas coisas. Se você não tem medo, você pode subir na árvore lá no topo, pular, abrir uma janela e pular. Já ocorreu muito fatos, situações assim, de criança se machucar gravemente, ou chegar até morrer. Por exemplo, viu o desenho do super-homem voando, aí vai lá, amarra um paninho no pescoço, né? Vai na janela e pula. Já ocorreu situações assim. Se ela tivesse o medo ali na hora, ela frearia, não faria. Então, o medo, eu identifico isso na minha vida. Quando era adolescente, a gente fazia alguns esportes meio radical, né, umas coisas assim. E o medo é que dava aquele freio. Até na hora de fazer alguma manobra, alguma coisa, você fazer com medo, você faz já mais assim, sabe? Mais atencioso, tomando mais atenção. Então, o medo, ele tem o seu papel muito importante na nossa vida. No entanto, algumas pessoas deixam o medo engolir elas. Deixa o medo engolir elas. E isso gera o quê? Trava ela, frisa, ela congela. Aí ela não tem ação. Eu já falei em alguns vídeos. Não tem conversa, filosofia alguma. Eu estou usando a lei da atração. Eu tenho casos, né, próximos, uma pessoa bem próxima também a mim, que ficou 8 meses. Ela se trancou num quarto e ficou 8 meses lá. Tinha condição financeira que podia ficar. Ficou 8 meses lá dentro do quarto. Disse que estava aplicando a mente dela, o poder da mente, e aplicando a lei da atração para conseguir um determinado objetivo. 8 meses, quase um ano. Aí deu 8 meses, não conseguiu, ela se frustrou. Aí estava meio que em depressão. Aí eu fui perguntar certinho. Eu falei, que eu fiquei 8 meses aí aplicando, tentando fazer isso e aquilo lá para conseguir tal coisa e não aconteceu. Eu falei, mas pera aí, você ficar de braços cruzados não vai levar a nada. A lei da atração é uma lei de ação e reação. É lei da semeadura. Você semeia, o ato de semear é uma ação. Se você não semear, não vai nascer nada. Então, assim, o medo muitas das vezes paralisa as pessoas nessa ação. Paralisa. Então, medo é importante ter, mas ele tem que estar sobre o nosso controle, tem que ter a dosagem certa. Você não pode deixar o medo te engolir. E o medo, ele é bem profundo. Essa semana teve uma ocasião que eu vi aqui, postaram, umas jovens aqui que eu oriento em questão de marketing. Estava com medo de postar. Tô com medo de postar e não dá resultado algum. Eu até falei sobre isso essa semana, sobre os adolescentes, né? A gente fica, mas meu Deus, tá com medo de fazer uma postagem de um conteúdo criado, uma imagem, um banner, com medo de postar uma imagem e aquilo ali não tem resultado? E aí não posta, fica travada, indecisa, se solta ou não. Olha só para você ver o nível que o medo faz de travar uma pessoa nesse ponto. Mas é porque é falta de entendimento, discernimento. Então, quem é que vai ensinar eles? A não ser nós, os mais velhos, nós que já tivemos mais experiência de vida. Então, a educação, a importância, sabe, de ensinar, instruir, Provérbios 22:6, ela é essencial. Hoje para mim é bem claro, se você quiser mudar uma nação, não é nos adultos que precisamos trabalhar hoje, é nas crianças. E essa geração nós não muda, é só a próxima, quando nós não estivermos mais aqui. Então a gente tem que semear nas crianças hoje, para quando eles crescerem, eles tenham uma atitude diferente, que gere resultado diferente. E pedindo a Deus que eles passem isso para os filhos deles. É só essa forma que nós conseguimos mudar
uma nação, uma geração. Porque os de agora, os adultos, eles já estão com a cabeça meio blindada. Não todos, mas a maioria dos adultos, eles já têm o tal do eu, eles já têm o tal do ego já muito forte. Então eles falam, eu sou assim a vida inteira, eu não mudo. E realmente, em comparação a uma criança, adolescente, um adulto ele tem uma dificuldade maior. Porque a criança, a adolescente, ele ainda está em fase de crescimento e de desenvolvimento. Ele está mais flexível, então ele é mais sensível a receber a informação e acatar aquilo. Os adultos não. Isso é um processo natural, tá? É um processo natural de crescimento. Quanto mais a gente vai desenvolvendo o tal do eu, o tal do ego, ou seja, mais a gente vai ficando engessado. Antes fala, eu sou assim, assim, assado. Ou seja, você está falando do seu eu, do seu ego, que já está formalizado ali dentro de você. E o adulto, ele tem isso. A criança ainda não tem. O adolescente, ele ainda não sabe o que ele é, o que ele vai ser na vida. Então, ainda está maleável, tá? Não, então quer dizer que depois que eu estou adulto é impossível mudança? Não, não estou dizendo isso. É possível se a pessoa ter mente aberta, flexibilidade e predisposição. Preste bem atenção. Predisposição, que é o que a maioria, grande parte dos adultos estão faltando. E aí, para o adulto, precisa-se de uma técnica especial, que é o mais difícil de se conseguir dominar, que é a essência do que eu ensino, na verdade. O meu treinamento que eu faço na área mental está relacionado a isso. Eu ensino uma determinada técnica na qual coloca o cérebro de um adulto equivalente, parecido ao estado do cérebro de uma criança ou de um adolescente, na qual ela está muito sensível, flexível e receptível a transformações. Essa técnica, só para você ter noção, normalmente os grandes mestres gastam a vida, investem, né, a vida deles inteira para dominar essa técnica. Sim. E são poucos, na verdade, que conseguem alcançar esse grau durante toda a sua vida. Só que hoje, com o avançar da ciência, principalmente a ciência, né, da engenharia da mente, né, neurociência, por exemplo, né, que faz parte também, a gente começamos a entender como que o cérebro humano funciona. Então, baseado nessa ciência, a gente conseguimos pegar alguns atalhos, alguns hacks na qual conseguimos acelerar. Em média, 2 a 3 dias de um treinamento intensivo é o que eu preciso normalmente para passar a informação, a capacitação necessária para que um adulto consiga se colocar o seu cérebro no estado de um adolescente, uma criança, na qual ele está receptível a transformações com maior facilidade. Tá? São 3 dias que normalmente precisa. A gente gasta, né? Exige mais nesse tempo, mas é possível. Por isso que sempre eu tenho falado, quem já tem acompanhado meus vídeos há algum certo tempo aí, já deu mais de um mês que nós estamos gravando, eu sempre tenho falado no final dos vídeos, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança. E quando eu falo ainda há esperança, eu reforço, eu falo, eu não estou falando isso de forma filosófica. Para começo de conversa, eu não gosto muito de filosofia, não. Eu gosto da prática real. Eu gosto de praticar a ciência da mente como a gente treina artes marciais, mexendo o nosso corpo. É assim que eu gosto de praticar, de viver a ciência da mente. Então eu não gosto de muita filosofia. A filosofia, né, que eu tenho adotado é a filosofia prática de vida. É uma filosofia aplicada no nosso dia a dia e validada, vivenciada ali no nosso cotidiano. Tá? Então isso sim faz a diferença. Então eu falo, não é filosofia, tá? Ela tem toda uma base científica por trás. Indiferente que você possa ter 50, 60, até 70, 80 anos. Se você tiver a predisposição para mudar com o ensinamento correto, a informação correta, é possível. Tem muita essa ideia de falar que quando a gente é adulto, a gente tem mais dificuldade de aprender as coisas.
E eu digo que, na verdade, assim, as crianças têm grande facilidade, sim, tá? De aprender de forma natural. Mas um adulto, se ele usar técnicas, ele tem uma facilidade muito maior do que crianças, adolescentes, para a questão do aprendizado estratégico, vamos dizer assim, tá? Ele tem muita mais facilidade. Então, indiferente que você tenha 70, 80 anos, dentro dos meus experimentos, dos meus testes, pesquisas que eu fiz, eu consegui identificar pessoas de 70 anos aí tendo uma desenvoltura enorme. Principalmente pessoas que vivem assim, ó, no meio da natureza, que não tem tanto estudo. Muitos deles eu cheguei assim a fazer alguns testes e falei, meu Deus, essa pessoa é um gênio, Porque para as pessoas lá da cidade terem essa desenvoltura, é vários meses de treinamento. Enquanto eles aqui, vivendo no meio da natureza, de uma forma mais, tipo, ó, deitar com o pôr do sol e despertar, né? Com o sol nascente, com o sol raiando, vivendo essa vida, né? Mais natural e trabalhando na roça, já tem proporcionado a eles essa desenvoltura. Coisa que nós na cidade perdemos. Eu identifiquei várias dessas pessoas há uns 10 anos atrás, quando eu fiz alguns experimentos, algumas pesquisas. Então, assim, é possível. Diferente da sua idade, é possível você conseguir transformar, mudar de vida. Thomas Edison, ele falhou 2.000 vezes. É assim que, né, a biografia dele deixa aí pra gente a história, que ele falhou 2.000 vezes nos testes de conseguir ter sucesso na criação da lâmpada, na qual hoje nos permite ter luz, né? Ele falhou 2.000 vezes. E o sucesso dele já foi na idade bem avançada. Ele é uma das provas, né? Para não ficar somente nas minhas palavras, é uma das provas que mostra que é possível, sim, você alcançar seu sucesso, diferente da idade que seja. Então, enquanto há fôlego, há esperança. Se você, fazer isso, está conseguindo respirar, está vivo, então você pode sonhar, sim. Você pode sonhar, você pode almejar, buscar algo a mais para sua vida. Hoje eu estou aqui, mas eu não estou aqui parado sem fazer nada. Eu estou aqui investindo. Eu já falei em alguns vídeos anteriores que investimento não está relacionado apenas em dinheiro, em você injetar dinheiro. Não. Ou você investir, né, em estudos, em treinamentos, em capacitações. Não. Parar, encostar assim, sentar, fechar o olho de 3 a 5 minutos ali, ou conseguindo mais, até uns 15 minutos, dar uma refletida no que você realmente quer, né, o que você tem feito da sua vida. Isso é um investimento. Tirar aí 20, 30 reais, comprar um refrigerante, um pacotinho de bolacha, ir pro parque, debaixo de alguma árvore, sentar lá com a sua esposa, seus filhinhos ali, e, né, tirar um momentinho ali em família, é um investimento. Porque um homem que tem uma mulher que compreende ele, vendo que tem crianças ali que dependem dele, isso gera a ele uma grande energia para ele lutar, para ele aguentar desaforos, o que for necessário, em busca de, né, trazer uma condição melhor para sua família, né? Então, assim, esse momento eu tô aqui, eu tô descansando um pouco, meu físico já tem sido bem puxado, tô tendo um tempo aqui de qualidade melhor com a minha família, como acabei de, né, citar a experiência com meu filho. Agora eu vou pegar com eles aqui, vou dar uma volta. Então, assim, eu tô fazendo um investimento. Eu estando com o meu corpo descansado, estando emocionalmente bem, eu fico mais produtivo. O maior ativo que eu tenho é o tempo. A minha maior ferramenta, a arma que eu tenho, é o meu cérebro, é a minha mente. Então ela também precisa de repouso, esse corpo precisa de repouso. Então eu estar aqui com a minha família, descansando um pouco o meu corpo, a minha mente, eu estou investindo. Estou me capacitando, me fortalecendo, carregando a bateria para que amanhã, se eu despertar de manhã cedo com um fôlego de vida, eu esteja
na minha melhor condição para extrair o máximo de resultado. Extrair o máximo da performance que eu tenho hoje, baseado na minha capacitação feita até então. Então, eu tenho falado aí sempre que final de semana dias, né, bom para você investir em você, né, através de um estudo, uma reflexão, uma meditação. Meditação que eu falo não é ficar lá, cruzar as pernas, fechar o olho, ficar lá, não. Reflexão que eu falo é parar, mais calmo e pensar, refletir realmente o que você quer da vida, o que você quer fazer, entendeu? Definir a sua meta, seu objetivo, traçar, né, um projeto para a sua vida. Isso, quando eu falo investir, refletir, meditar, eu falo nisso, entendeu? Então, que você tenha um excelente domingo, restante aí de final de semana, abençoado por Deus, você e toda a sua família, e busque aproveitar o final de semana para investir na sua capacitação pessoal. E se descansar é o que você está precisando, descanse. Descanse. Primeiramente, faça a sua parte, depois descanse no Senhor. Deus ajuda quem se ajuda. Então, primeiramente, faça a sua parte. Deus vai fazer a dele. Então, se você estiver precisando repousar, repose, para que amanhã você possa retomar com toda a energia, todo o gás, a força que Deus tem te dado. Que Deus abençoe o seu dia. Fiquem com Deus.